Olá, no nosso momento Gestão Pedagógica de hoje, nós abordaremos a ficha de entrevista inicial. Mas antes de falarmos sobre a nossa ficha de entrevista inicial, nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso sistema de avaliação. Bem, quando falamos de gestão pedagógica, nós falamos de três grandes eixos. Nós falamos de processos estratégicos, de monitoramento de educadores e de monitoramento de alunos. No nosso sistema de avaliação, o nosso foco é monitorar o desempenho dos nossos alunos. Por isso podemos dizer que o sistema de avaliação é um processo que ocorre dentro desse grande eixo, que é o monitoramento de alunos. E a entrevista inicial, ela está inserida dentro do nosso sistema de avaliação. Bem, por que o sistema de avaliação tem relação com fidelização? Quando uma pessoa faz um investimento, tanto de tempo quanto de dinheiro, e de expectativas inclusive, ela precisa ter um retorno disso tudo. E o nosso sistema de avaliação, ele oportuniza justamente isso. Entregar ou mostrar e também ajudar esse aluno a perceber as mudanças positivas que vêm acontecendo. É por isso que nós consideramos o nosso sistema de avaliação como a nossa ferramenta máxima, vamos dizer assim, dentro do eixo da fidelização. Certo? Então vamos lá. E o que vem a ser esse sistema de avaliação? Como nós entendemos o sistema de avaliação Supera? O foco do sistema de avaliação Supera é no desenvolvimento máximo possível do ser humano. E o que isso significa? Isso significa o seguinte, que nós estabelecemos sim pontos de partida, mas nós não delimitamos ou padronizamos os pontos de chegada. Certo? Então, nós mostramos o caminho inicial para os nossos alunos, mas aí o desempenho deles e o desenvolvimento deles pode ir muito longe, A gente só vai estimulando cada vez mais que ele aumente a sua produtividade e os seus resultados, mas nós não delimitamos aonde ele deve chegar, Porque nem nós sabemos o potencial de cada um. E esse sistema de avaliação possui várias ferramentas. A entrevista inicial é uma delas. Mas qual é o objetivo de todas essas ferramentas? Então, nós temos um primeiro objetivo, que é conhecer o aluno. Então, conhecer o aluno, observar o seu comportamento, monitorar o seu desempenho, tudo isso, para que ele consiga, com as nossas orientações, ter um desempenho cada vez mais excelente. E os nossos instrumentos também nos proporcionam, equipe, educador, gestor pedagógico, informações para que possamos redirecionar a nossa prática, para que a gente consiga, de verdade, orientar e auxiliar o aluno, a nossa turma, da melhor forma possível, para que a gente consiga, sim, ajudá-lo a explorar o seu potencial máximo. E quais são as nossas ferramentas, então? Quais são os nossos instrumentos dentro desse sistema de avaliação? A primeira é a entrevista inicial, depois disso nós temos a ficha de progresso, a ficha de produtividade, o Supera Online, a ficha de monitoramento do desenvolvimento do aluno e a lista de rotinas. Então nós temos aí 6 instrumentos que fazem parte do nosso sistema de avaliação. Ou seja, desse cuidar do aluno para que ele perceba os resultados dele e também para que nós tenhamos informações que possam redirecionar a nossa prática para que nós sejamos cada vez mais excelentes nessa orientação ao aluno. Entrevista inicial. Então vamos lá para a definição. O que é a entrevista inicial? A entrevista inicial ela é um questionário onde nós temos perguntas relacionadas a quem é essa pessoa que vai fazer parte da nossa sala de aula, quem é esse aluno que vem em busca de desenvolvimento. Então nós, por meio das perguntas, vamos entender um pouquinho de como ele funciona, de como ele convive, de como ele aprende, e até mesmo da sua rotina. Nós temos 3 modelos de pesquisa. A primeira delas é a entrevista inicial para alunos de 6 a 16 anos, que geralmente quem responde é o responsável pedagógico. Em alguns poucos casos, 16, 15, 16 anos, nós também podemos ter os alunos respondendo. Nós temos um segundo modelo, que é a entrevista inicial para adultos, e um terceiro modelo, que é a entrevista inicial para 60+, que pode ser respondida pelo próprio aluno ou por um responsável, por um filho, alguém que tenha feito a matrícula dele. Certo? Então, para que serve esse questionário? Para que serve essa entrevista inicial?
Como eu já falei anteriormente, mas é importante a gente reforçar isso, porque é a entrevista inicial que nos possibilita ter uma prática intencional para que a gente atinja a reciprocidade dos nossos alunos, pelo menos nas aulas iniciais, né? Que a gente ainda não teve tempo de conhecer esse aluno. Então, para que serve a entrevista inicial? Conhecer o aluno, suas expectativas, suas necessidades de aprendizagem e de convívio também, né? A gente pretende também, com esse formato de entrevista inicial, com esse questionário, oferecer um momento de reflexão para quem responde. Então, se é o responsável que está respondendo, ele vai poder, né, tentar lembrar, tentar perceber o quanto também que ele conhece do seu filho ou da rotina dele. E no caso do adulto, ou mesmo da terceira idade, é um momento de reflexão, para que ele faça, né, uma autoavaliação, para que ele olhe para si mesmo em relação a como ele aprende, em relação a como ele convive, certo? Então, a entrevista inicial, ela oportuniza ao educador e ao gestor pedagógico informações importantes e para o aluno ou para quem estiver respondendo, uma reflexão sobre como ele aprende, sobre como ele convive, sobre os processos que acontecem dentro dele quando ele está em desenvolvimento. Quem preenche essa entrevista inicial? Essa entrevista inicial, ela tem dois tipos de perguntas, né? Então, um primeiro tipo de pergunta é aquela que o gestor pedagógico faz ao aluno ou ao seu responsável. Então, ele já responde e automaticamente o gestor pedagógico já anota no formulário impresso que ele tem à sua frente, né? E nós temos um outro tipo de pergunta que vai estimular essa reflexão em quem está respondendo. Portanto, quem é que preenche? Em alguns momentos, o gestor pedagógico, aquele que está fazendo a entrevista, e em outros momentos, o próprio entrevistado. Quando que isso acontece? A entrevista inicial, ela acontece uma vez na vida do aluno, e é na semana de preferência, né, na semana anterior ao início dele no Supera ou no mais tardar dentro da primeira semana dele de aula. Agora que nós já sabemos o que é, para que serve, quem preenche, quando preenche, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o procedimento para a aplicação, né, para o preenchimento desse questionário. Bem, então, logo após o fechamento da matrícula desse aluno, o gestor comercial, né, ou seu consultor comercial, ele já faz o agendamento dessa entrevista com o gestor pedagógico. Como eu disse anteriormente, de preferência na semana anterior ao início dele ou, né, no mais tardar, na primeira semana de aula dele, tá? Depois que essa entrevista é agendada, o gestor pedagógico, ele deverá fazer as anotações nesse formulário. Tá? Então, ele vai fazendo as perguntas e ele vai fazendo as anotações. Em alguns momentos, quando ele tiver que fazer essa reflexão com o aluno e pedir para que o aluno preencha o formulário, ele precisa dar as orientações claramente e ele não precisa dar as orientações de uma mesma atividade por completo. Então, ele dá uma orientação, o aluno faz ou o responsável faz, acabou aquela parte da orientação, ele parte para a segunda parte da orientação até finalizar, né, aquela atividade, né, aquela pergunta do questionário. Sim? Então vamos lá. Primeiro, agenda a entrevista. Segundo, o gestor pedagógico, ele faz as perguntas, faz as anotações e dá as orientações nos momentos que são mais reflexivos. A gente vai passar por algumas questões dessa pesquisa, dessa entrevista inicial, para que vocês consigam entender um pouquinho melhor essa minha fala, tá? Após a pesquisa, após essa entrevista ter sido respondida, é muito importante que essas informações elas sejam registradas no SGS. É lógico que você não vai registrar no SGS tudo aquilo que foi dito, mas todas as informações que são mais relevantes. Então, dentro do módulo de ocorrência, você entra lá no Joãozinho, você abre o módulo de ocorrência dele, você abre uma ocorrência pedagógica e faz o registro dessas informações da entrevista inicial. Sim? Bem, e logo depois desse registro no SGS, o educador deve ser comunicado. Então, essa entrevista,
por escrito, ela deve ser entregue ao educador para que ele possa ler, para que ele possa também fazer as anotações importantes, né? E logo depois ela pode ser arquivada. Algumas pessoas perguntam, né? Mas vou arquivar onde? Se você já tem uma pasta onde você deixa lá arquivado o contrato do aluno, você pode colocar exatamente no mesmo lugar, certo? Bem, então vamos lá agora. Vou mostrar para vocês um formulário. Eu escolhi aqui a entrevista inicial de 6 a 16 anos e nós vamos passar por alguns campos, tá? Então vamos lá. Logo aqui no começo. Então, algumas informações nós já temos do aluno. Essa ficha de entrevista inicial, ela pode ser emitida diretamente do SGS. Então, você seleciona o nome desse aluno, você vai em relatórios personalizados e você pode imprimir essa ficha. Os dados que nós já tivermos no nosso sistema, eles já saíram impressos, tá? Para que a gente possa preencher, né, todos os outros itens que nós não temos ainda. O que é muito importante nessa parte inicial aqui? Nós fazemos um trabalho de monitoramento de faltosos, ou seja, toda vez que o aluno falta, nós ligamos para a casa dele, para falar com quem? Com o responsável pedagógico, no caso dos alunos entre 6 e 16 anos. Então, essa pergunta ela é muito importante. Em caso de falta ou necessidade de contato, qual é a melhor forma de fazê-lo? E aí, é lógico que nós já temos o número do telefone, provavelmente nós já tenhamos também no nosso sistema o e-mail, mas é importante perguntar novamente e dizer, olha, o número que eu tenho é esse. Esse é o canal mais fácil de acessá-lo? É por esse canal que você quer ser acessado? Ou você prefere que, no caso de faltas, ao invés de ligar, eu mande um WhatsApp ou eu mande um e-mail? Então, essa informação é importante e deve ser registrada aqui, tá? Bem, uma outra pergunta, quais são as expectativas em relação ao curso? O responsável, se foi ele mesmo quem fez a matrícula, ele tem uma expectativa. Então é muito importante que essa expectativa esteja muito clara e também nesse momento é um momento para que a gente possa alinhar. Então imaginem só, um pai de um aluninho com 11 anos que veio nos procurar e tem a expectativa de que seu filho vai ficar um pouco mais disciplinado, vai conseguir estudar sozinho, vai melhorar as notas na escola em algumas matérias por conta de aumentar a concentração. Joia! Tudo isso sim, com a nossa prática nós podemos impactar. Mas em quanto tempo que ele espera alcançar isso? Aí ele diz, não, eu acho que, quem sabe, já no próximo mês, né, a gente já consiga ver resultados. Bem, então esse é o momento de nós agirmos com muita clareza, com muita transparência, né? E dizer sim, que nós sabemos que a nossa prática pode impactar nessas questões sim, mas que tudo demanda tempo, né? Demanda treino e que nós vamos fazer a nossa parte aqui, mas também no final dessa entrevista vocês vão ver, a gente precisa consensar com o responsável pedagógico qual é a parte dele nesse processo, certo? Então aí, importante o telefone, a forma de contato, importante saber das expectativas e fazer um alinhamento, e logo abaixo nós temos aí a data para o novo contato ou a data da primeira devolutiva. Dependendo da situação, dependendo daquilo que for exposto durante essa entrevista, você pode fazer, preencher esses campos, mas no final, tá? Então você vai conversar com esse pai, com esse responsável, você vai conversar com esse aluno ou com esse aluno adulto ou da terceira idade, e aí ao término da entrevista você vai sentir qual é a necessidade. Se você precisa fazer uma devolutiva antes da sua próxima devolutiva, né? Nós temos devolutivas a cada 3 meses. Então você sabe, enquanto gestor, acabei de fazer uma agora, a próxima vai ser daqui a 3 meses. Nesse caso eu acho que dá para a gente esperar essa devolutiva. Ou não. Por exemplo, eu assisti uma vez uma entrevista e a gestora pedagógica foi muito feliz no término dessa entrevista. A mãe, com 2 filhos, ela veio procurar por conta das notas na escola. O menino, ele estava com problemas em redação e a menina, eu acho que era história ou geografia. E aí o que aconteceu? Eles estavam com notas baixas. Então a gestora pedagógica que estava fazendo a entrevista, o que ela disse? Falou, olha mãe, nós vamos fazer o seguinte, daqui a 1 mês e meio mais ou menos, eu vou entrar em contato com a senhora para a gente checar se os resultados já estão aparecendo na escola. Caso não, eu vou precisar fazer alguma outra recomendação. Muito cuidadosa e transparente, porque se o problema é a nota na escola, a gente não tem muito tempo, né,
para esperar que esses resultados venham, tá? Então, é essa mensagem para esse campo aqui. Deixe para preencher esse campo mais no final da conversa, porque aí você vai ter uma noção um pouco mais clara da necessidade, tá? Se essa devolutiva precisa ser antes da nossa devolutiva oficial ou se a gente pode esperar por esse momento. Então, nesse caso aqui, até esse momento aqui, é o gestor pedagógico perguntando e o entrevistado respondendo. E o gestor pedagógico fazendo as anotações no formulário. Depois disso, nós temos um outro momento. E esse momento ele se repete nas entrevistas mais de uma vez. Então, eu trouxe um aqui para que a gente possa fazer juntos, entender juntos, para que nós possamos entender juntos. Esse é um momento de reflexão. E nesse momento, que é o primeiro momento, para a gente refletir sobre como esse aluno se organiza. Lembrando que aqui, nesse momento, nós estamos falando com o responsável pedagógico, porque eu escolhi as entrevistas para alunos entre 6 e 16 anos. Então, como é que nós vamos fazer? Nós vamos falar para esse responsável. Olha, senhor João, então agora nós vamos trabalhar um pouquinho, nós vamos refletir um pouquinho e tentar entender um pouquinho como que o Pedrinho ele se organiza, tá? E para isso, eu preciso que o senhor me ajude respondendo algumas questões. E aí você vira a entrevista inicial para ele, para que ele mesmo possa preencher. E aí você vai dar as instruções passo a passo. Então você vai dizer, olha, nessa primeira coluna aqui, o que é que nós vamos fazer? Temos aqui várias atividades, são 8 atividades. Eu quero que o senhor leia essas atividades e o senhor vai numerar para mim o grau de importância dessas atividades. Então, para atividade de maior importância, nós vamos considerar o número 1. E para atividade de menor importância, nós vamos considerar o número 8. Tá? Depois dessa orientação, você dá um minutinho, fique em silêncio para que ele consiga fazer isso, e aí ele faz. Depois que ele finaliza essa parte, aí você vai dizer, olha, agora nós vamos para a próxima coluna. Então agora que o senhor já numerou aqui o grau de importância, agora nós vamos fazer o quê? O senhor vai tentar definir aqui quanto tempo que hoje o seu filho gasta para realizar cada uma dessas atividades. Entendido? Entendido? Ele faz, o gestor pedagógico fica em silêncio, quando ele termina, e aí a gente vai estimular também a reflexão fazendo algumas perguntas, né? Porque a gente estimula a reflexão, mas também é um momento que a gente pode fazer algumas orientações. Por exemplo, se no dormir ele colocou com um grau de importância 3 ou 4, né? E o aluno, ele tem o hábito de dormir 7 horas, 6 horas, né? Dependendo da faixa etária, talvez a gente tenha que dar uma recomendação que essa quantidade de horas ela deve ser ampliada, certo? Então é um momento onde a gente estimula a reflexão, observa e pode fazer sim algumas orientações. Então tá, primeira coluna preenchida, segunda coluna preenchida. Então você vai perguntar para ele, olha, tendo em vista esse preenchimento que você fez até agora, você acha que está tudo bem? Ou que você gostaria de fazer algumas modificações? E aí esperar a resposta, né? Porque daí ele vai dizer, olha, não, eu tô vendo aqui que ele tá gastando muito tempo com a internet. Nossa, eu não tinha percebido isso. Enfim, e aí você vai combinar com ele, né? Olha, eu vou te dar alguns minutinhos e vamos tentar fazer algo diferente então, né? Como que você gostaria que fosse? Como é que você acha que seria mais produtivo para o seu filho? Também dá um tempinho para que ele coloque, para que ele reveja a carga horária de cada atividade. E aí, logo em seguida, ele vai estipular a organização dessas horas. Então, escola, ele estuda de manhã. Então eu vou colocar aqui que escola ele fica das 7 a 1h. Estudar em casa. Ele vai fazer isso das 3 às 5, das 3 às 4, dependendo da carga horária que ele acha que é ideal para o filho dele, certo? Depois que ele faz esse trabalho, você pode perguntar para ele o seguinte, olha, nós fizemos uma construção aqui. Foi um momento muito produtivo. O senhor prefere que eu mande essas informações por e-mail ou o senhor gostaria de tirar uma foto dessa imagem, desse resultado, do resultado desse seu trabalho? Tá? Porque é muito importante que ele tenha essas informações em mãos, porque senão, qual o objetivo dele só fazer aqui, ir para casa e não se lembrar de tudo que foi feito, ou não ter registrado tudo isso que foi construído
desse momento reflexivo? Eu tenho aqui um formulário preenchido para que vocês tenham noção, né, do que nós estamos falando. Então aqui é um formulário onde a mãe, eu, respondi sobre a minha filha mais velha, coloquei quantidade de horas, aí depois eu organizei, coloquei essas horas, né, tentei fazer algumas mudanças e organizei dentro do dia dela. Horário de início, horário de término, entendido? Então é mais ou menos isso que deve acontecer com cada responsável com quem você conversar. E é lógico, aí nós temos várias outras perguntas que o gestor pedagógico vai fazer, ele mesmo anota, e outras perguntas que ele também vai estimular esse processo de reflexão. E vamos usar sempre o mesmo procedimento. Ao término da entrevista, nós temos uma pergunta que é muito importante e que já comentei com vocês logo no início. Onde nós definimos e nós alinhamos com o responsável pedagógico o papel dele. Então a pergunta é justamente essa: como será a participação do responsável no desenvolvimento do aluno supera? Então esse é o momento de dizer: olha, responsável, você não deve fazer as atividades no lugar do seu filho ou até mesmo com ele. Então quando o seu filho chegar em casa e ele está com um problema na instrução, você até pode ler a instrução com ele, perguntar o que ele entendeu, né? Dar algumas dicas para que ele tenha um entendimento, mas a atividade, quem deve realizar é o seu filho. Então assim, se você pediu para que ele fizesse a tarefa e ele vem com a resposta, não consigo, não entendi, você vai dizer para ele o seguinte: então você não vai fazer nesse momento, eu vou comunicar à escola, ou você mesmo vai dizer à escola, ou eu posso escrever na apostila ou na sua agenda pedagógica que você não conseguiu fazer, e é o educador quem vai orientar, tá? Então o papel do responsável pedagógico é lembrar o aluno de que ele tem sim uma tarefa semanal. Para alguns estágios nós recomendamos 15 minutos por dia, para outros níveis, né, dependendo de como é que seja já a autonomia do aluno para a realização das atividades, nós modificamos as recomendações, tá? Então, assim, o papel do responsável é lembrar que existe uma atividade para ser feita. Não é ficar fazendo atividade no lugar do aluno ou mesmo explicando demasiadamente. Imagina um pai explicando o ábaco. Nós sabemos o quão complexo é. Então, é melhor e é ideal que quem responda aos questionamentos do aluno seja o educador dele, tá? Mas o pai tem um papel do quê? De estimular o aluno, de motivar, de fazer as perguntas, né? Tem tarefa hoje? Você já dedicou 15 minutos do seu dia para o Supera? Você já fez alguma atividade no Supera Online hoje? Diz para mim o que você fez no Supera Online de legal. Então, esse é o papel do responsável pedagógico, certo? Então, depois que a entrevista está finalizada com o responsável pedagógico, ele já entendeu, né, qual é o papel dele, e finalizamos, nós precisamos fazer o registro disso, como eu já disse anteriormente, no SGS. E eu trouxe aqui uma tela do SGS para que vocês entendam exatamente onde. Então você seleciona o nome do aluno e quando você entra nos dados do aluno, você tem várias abas. E dentre essas abas, você tem uma aba chamada ocorrência. Então você clica nessa aba ocorrência e aí você vai ter acesso a uma tela para que você possa fazer as inserções necessárias, certo? E é lógico, quando nós temos aí um responsável pedagógico que consegue nos dar informações relevantes, né, sobre como esse aluno aprende, se ele tem algum diagnóstico ou não, como ele convive, os seus interesses. Se nós temos um aluno que consegue nos dar todas essas informações, nós vamos começar o nosso processo de interação com esse aluno de uma forma muito positiva, né? E já desde o começo, nós conseguimos fazer com que esse aluno se sinta satisfeito, ele se sinta atendido, alguém está olhando para mim, nossa, meu educador sabe disso? Nossa, meu educador entende, né, que eu sou muito tímido e que é melhor ele não me expor? Nossa! Enfim, a gente vai surpreendendo desde o começo. Então é isso. Bem, essa é a nossa entrevista inicial. Espero que vocês tenham entendido todo o processo. Caso vocês tenham algumas dúvidas ainda ou precisem de algum esclarecimento, vocês podem entrar em contato com o Departamento Pedagógico Nacional. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.